Devocional 4. Nós estamos na Bíblia Versão a Mensagem, na nossa biblioteca virtual, e nós chegamos em João 4. Dia 4, João 4. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus, então, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras de Jacó, tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, também seus filhos, seu rebanho, e os deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, Senhor é profeta. Então, tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem é que está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo na maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo e quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Nossa! Você não precisa esperar nem procurar mais. Uau! Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com a mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. Quer dizer, aquilo que era mais importante para ela agora perdeu totalmente o valor, porque ela
encontrou com a revelação do Messias Salvador. Tudo que era mais importante para ela ficou em segunda mão. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Essa primeira porção aqui, antes de encerrar o texto, nós temos esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Há muitos muros de separação entre os homens e Deus, e Jesus bloqueia todos eles. O primeiro muro era a escassez. Aquela mulher estava procurando saciar sua escassez de água, mas na verdade, a verdadeira água que aquela mulher estava procurando era a água de um relacionamento conjugal com um homem de verdade que pudesse saciá-la plenamente. Por isso que ela teve 5 homens e nenhum satisfez. E ela agora estava num poço de Jacó e o poço nunca satisfazia. E Deus, na sua infinita graça, programou um encontro com essa mulher por meio do Messias Salvador. Eu amo a maneira de Deus de pegar. Quem quer saber de uma mulher que já teve 5 homens? Fala para mim. Que judeu iria querer? Essa mulher representa tudo que há de desprezo naqueles dias. Ela era samaritana, eles eram desprezados pelos judeus, que era um povo misturado, um povo tido como de segunda categoria. Segundo, era mulher. As mulheres na cultura daquela época não era tão honrável como nos nossos dias. Era uma questão cultural da época. Então era uma mulher samaritana. E terceiro, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Então essa mulher, ela era a corporificação, a personificação de alguém desprezível. Pois Deus preparou por meio do Messias um encontro com essa mulher lá no poço de Jacó. Um poço que saciou as tribos de Israel um dia. É o Messias. Essa mulher encontrou com o Messias, cara. E o Messias, com toda elegância, entrou no mundo dela, falou de água, falou de pote, depois largou para ela a sentença, a água da vida. No capítulo 3, ele encontra à noite Nicodemos, o mestre dos judeus, e fala que ele precisa nascer de novo. Vida, Zoe, precisa entrar dentro dele. Agora no capítulo 4 ele encontra com a mulher, só que é na luz do dia, na frente da praça. Isso é um princípio, tá? O problema de alguns líderes cristãos é que ele encontra com mulheres à luz da noite, à noite, e com os Nicodemos à tarde. Isso é idiotice. Homens sérios, eles não são só santos, mas eles parecem ser santos. Jesus de fato estava encontrando com a mulher, mas não era na casa dela à noite. Era na luz do dia, na praça pública. E para os dois, tanto o religioso mestre judeu do capítulo 3, como para a mulher samaritana desprezível, ele fala sobre vida. Vida. Vida Zoe. Para um, precisa nascer de novo. Para o outro, precisa da água da vida. Você beber da água que eu estou te dando, você vai ter uma fonte a jorrar do seu interior de vida. Agora o que é fascinante é a elegância, o carinho, o amor, a doçura de Jesus com essa mulher, que é a personificação de alguém desprezível. E Jesus aos poucos vai se revelando para ela. Depois dá uma palavra profética, ela percebe que ele não é alguém comum. E no fim ele mesmo revela para ela: eu sou o Messias. Eu não me lembro nos evangelhos de alguém para o qual Jesus tenha se revelado com tanta clareza. Geralmente Jesus não revelava claramente assim para todo mundo. Mas ele quis tanto saciar a sede da dor dessa mulher, que ele falou: para essa eu vou me revelar pessoalmente. É muita graça esse encontro aqui, muito amor divino. Muito amor. Gente com a alma muito judiada, ferida, destruída. O Rei Salvador vai e revela completamente, desnuda sua glória para ela. E o texto continua. Logo após esse encontro, o texto continua assim: enquanto os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come, não vais comer? Ele respondeu: tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: quem trouxe comida? Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor,
Vocês dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem. Agora eu digo, abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo de colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam, sem mover um dedo. Vocês trabalharam num campo cultivado por outro desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploravam a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza. Ele é o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus foi para Galiléia. Ele sabia, por experiência própria, que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galiléia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galiléia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galiléia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho, que estava quase morrendo. Jesus declarou: vocês se recusam a crer se não precisarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: vá para casa, seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: seu filho está vivo. Ele lhes perguntou a que hora seu filho começara a sentir melhor. Eles disseram: a febre baixou ontem, por volta de 1 hora da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galiléia. Vamos respirar no verbo da vida. Logo após esse encontro com essa mulher, Jesus desafia os seus discípulos a comer a comida que ele tinha para comer. Estava na hora do almoço, os discípulos foram comprar uma comida e foram trazer para ele o lanche. Na hora que eles trouxeram o lanche, Jesus fala: eu tenho outro lanche. Os discípulos piravam a cabeça, falavam: gente, esse mestre, será que é alguém? Eles piravam a cabeça porque Jesus, de repente, pegava algo natural e falava de algo espiritual, depois trazia algo espiritual para o natural, entendeu? Jesus fazia a conexão da terra como o céu, na terra como no céu, na terra como no céu. Então Jesus, de repente, traz um insight do céu diante de uma circunstância da terra. A vontade, e Jesus diz que o pão dele é fazer a vontade do Pai e realizar a obra daquele que o enviou. Eu sou renovado hoje com essa palavra. Uma coisa que sacia a nossa fome de existência e a nossa sede de existência é fazer a vontade de Deus, gente. E sabe o que é a vontade de Deus? Salvar vidas e edificar casa para Ele. Isso aqui é a vontade de Deus. Deus só tem uma obra para fazer na terra. Essa obra é transformar pessoas por meio do Evangelho e edificar a casa de Deus. Isso é a única obra a ser feita. É a sua casa. Jesus disse que eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Depois disso, ele desafia ele sobre a colheita. Depois disso, ele volta para Galiléia. E lá ele faz um milagre apenas com a palavra, cura o filho de um oficial, que na verdade nem era do povo de Israel, mas creu. Isso é suficiente. Amém.